Queridos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa paz do Senhor esteja na sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. A preciosa palavra de Deus. É a preciosa profecia que precisamos para o último tempo, para os últimos dias. Livro de Tiago, capítulo 4. A você que está triste, abatido pelos problemas desta vida. O Senhor Jesus Cristo já disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. E ele disse também para alertar os seus discípulos quanto uma onda de engano que iria crescer em toda a terra. Ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos de engano. Temos de primar pelas coisas de Deus, dar crédito à palavra de Deus, a boa mensagem, o bom ensino, o bom estudo da palavra de Deus. Está escasso, mas ainda tem. E muitos. É só você procurar com calma, você encontra. O canal A Voz do Atalaia é um dos menores canais do YouTube. Mas tenho me esforçado para falar simplesmente a preciosa palavra de Deus. Não tem muitas visualizações, porque a palavra de Deus sempre foi rejeitada pela maioria dos seres humanos. Por isso é que nós vemos o caos que o mundo está. O mundo sofre por causa dos escândalos, por causa da desobediência, porque não aceitaram o Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda, não aceitaram a sua mensagem. E o mundo continua resistindo à preciosa palavra de Deus. Mas se tem uma verdade que impera no mundo hoje, esta verdade é a preciosa palavra de Deus. E Jesus Cristo disse, antes de ir para a glória, ele chamou os seus discípulos e disse a eles: ide por todo o mundo. Preguem o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os discípulos acreditaram na sua mensagem e assumiram a condição de anunciador, de atalaia. Todos eles morreram por amor ao testemunho, pelo amor à palavra de Deus. Mas morreram defendendo a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, que falou o amor de Deus, socorreu pessoas. Em outras palavras, ele derramou o seu amor para os seres humanos. E os seres humanos, mesmo assim, foram ingratos para com ele. O perseguiram, mentindo contra ele, falaram palavrões contra ele, chamaram ele de comelão, de beberrão, de falso profeta. Mas ele assumiu a condição de pecador na cruz em favor dos seres humanos. E antes de ele morrer, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele liberou perdão a todos. E quando ele estava na cruz do Calvário, 2 malfeitores estavam perto dele. Um começou a debochar dele, o outro se tocou. E esse que se tocou pediu misericórdia, dizendo apenas poucas palavras: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus Cristo logo disse:
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um ladrão inaugurou o paraíso com Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Este ladrão não teve tempo de ofertar, de dizimar, de cultuar, de frequentar alguma igreja, de ter uma carteirinha de membro. Não, ele não teve tempo. Mas ele pediu misericórdia e alcançou misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia e o perdão está com o Senhor Jesus Cristo, para que o seu nome seja temido. Eu quero ler apenas uma pequena palavra para vocês. No livro de Tiago, do 7 a seguir, poucos versículos. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos de nos colocar na presença de Deus, como dependente de Deus 24 horas por dia. Porque Deus colocou à nossa disposição algumas das suas obras que representam Ele, e representam muito bem. Ele colocou à disposição de todos os seres humanos na Terra o ar que respiramos. Todos nós, nenhum de nós podemos ultrapassar certamente 2 minutos sem respirar. Não conseguimos. A maioria de nós humanos não conseguimos também ficar um dia sem tomar água. Não conseguiremos ficar muito tempo sem nos alimentar. Estas coisas representam Deus. Somos carentes e dependentes de Deus, todos nós. Devemos tudo a Ele, devemos ser gratos a Ele. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Como resistimos o diabo? É simplesmente sujeitando a Deus e obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra. E aceitando as verdades da sua palavra. É desta maneira que resistimos o diabo. O diabo não teme o nome de pastor, de pastora, de bispo, de bispa, ou de pseudos apóstolos. Não, o diabo teme quando você obedece à palavra de Deus e participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O diabo respeita o sangue de Jesus que está em nossa vida. Muitas pessoas, por não examinar a palavra de Deus, estão desesperançados, fracos, tristes, abatidos. Muitos estão em pecados, sem paz na sua vida. O que devemos fazer para alcançar a solução destes problemas? Porque a Bíblia diz: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Olha o conselho da palavra de Deus. Para uma multidão que estão desesperançados, tristes, abatidos, se sentindo fraco, em pecado, a Bíblia nos aconselha dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e de duplo ânimo purificai os vossos corações. A Bíblia nos diz que é para sentir a nossa miséria, pedir graça e misericórdia diante de Deus. Olha o que diz: senti as vossas misérias, lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor. É o que diz a palavra de Deus. E Ele vos exaltará.
Olha o que diz aqui. Olha o que diz no versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas sim juiz. E quem te constituiu juiz sobre o teu irmão? A Bíblia diz que há um só juiz, isso na ótica espiritual. E o juiz de todas as coisas é Deus. Qual é o nosso dever para com aquele irmão, para com aquela irmã que está fraco, abatido, triste, dando escândalo? Qual é o nosso dever? O nosso dever é orar a Deus em favor dele, em favor dela. E tendo cuidado de nós mesmos para que não caiamos nas mesmas falhas. E o que mais vemos hoje é pessoas julgando pessoas. E julgando sem base bíblica. A Bíblia diz: não julgueis segundo as aparências, mas segundo a reta justiça. Mas o que estamos vendo hoje é pessoas julgando pessoas pela axiologia. Não é assim que procede. O nosso dever é orar, é interceder diante de Deus. É claro que temos de combater hoje os falsos profetas que estão se levantando quase que diariamente. Pipoca um falso profeta no YouTube. Devemos combater com a palavra de Deus, pela palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus, pela palavra de Deus, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Já está escrito na palavra de Deus que no fim dos tempos haveria homens amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes. Também no livro de 2 de Pedro fala de falsos profetas, falsos ensinadores que iriam introduzir encobertamente heresia no meio do povo de Deus. Está cheio, está assim. Não vamos permitir que o engano venha tripudiar sobre nossa vida. Se aprofunde na leitura da palavra de Deus, na oração para que você não venha ser enganado pelos falsos profetas do nosso tempo. Quanto mais combatemos, mais se levanta falsos profetas, infelizmente. Mas é cumprimento da palavra de Deus. O juízo de Deus está para se aplacar em toda a terra. Um conselho da palavra para nós. Quando o anjo disse a Ló, quando os tirou de Sodoma, o anjo disse: escapa-te por tua vida. Em outras palavras, vamos olhar para nós mesmos e vigiarmos para continuarmos de pé diante de Deus. É apenas uma pequena meditação, queridos. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.